Pessoal, tudo bem? Eu sou o Giovanni, professor da oficina de percussão corporal. Hoje a gente vai estar dando início aí à nossa 10ª aula, tá? Então assim, como todas as aulas têm sido, né? Eu tenho procurado ir numa crescente, acrescentando novos elementos, novas informações pouco a pouco, né? Então, assim, é bem comum que a gente sempre retome coisas anteriores para ficar mais fácil a compreensão, porque quando a gente vai, quanto mais a gente fala, mais vai ficando claro, mais a gente vai entendendo aquilo que quer ser passado, né? Então, a gente estava falando na aula passada, eu apresentei, né, na aula passada, aquela nova figura que o nome é semicolcheia, que dentro de um tempo cabe 4 notas, né? Então, hoje a gente vai retomar um pouquinho daquilo e falar a respeito da semicolcheia, e também a gente vai começar a mudar um pouco a questão da fórmula de compasso. O que é a fórmula de compasso? É a quantidade de nota que cabe dentro de determinado compasso, né? Então até agora a gente vinha fazendo sempre 4x4, né? Que cabe 4 notas, né, de valor de semínima dentro do compasso. Hoje a gente vai fazer exercício de 2x4 e 3x4. Como funciona essa questão da fórmula de compasso? Cada nota ela tem o seu RG, né? Então cada uma tem um valor determinado e esse número que é representado pelo 4 é a representação da semínima. Então significa que quando é 4x4 consegue caber no máximo, né, vamos dizer assim, 4 notas do valor da semínima. Lógico que as suas subdivisões também. Então a gente vai continuar falando ainda do 4, né, que esse número de baixo fica 3x4. A gente vai continuar mantendo o 4 embaixo, que vai continuar sendo o pulso aí a semínima, mas a gente vai variar a quantidade de nota que vai ter dentro de cada compasso, tá? Então, para a gente começar, né, agora eu dei uma explanada geral o que eu vou tentar passar aí nessa aula, né, e a gente agora vai dar início ao assunto propriamente disso. Como eu disse, a gente vai retomar um pouquinho, né, a questão da semicolcheia, tá? Que foi da aula passada. Então, como a gente vinha falando desde o início, cada figura ela tem um valor, né? Então, dentro do pulso, né, que a gente chama que é o intervalo de uma nota de acento e outra, né, que é aquela continuidade, assim como tem o coração que tem o pulso, né, que tem um ritmo contínuo, né, os corações que aí não tem nenhum tipo de arritmia, nada, né? Então é contínuo ali aquele pulso, aquele andamento. Assim como a gente caminhando também tem aquele ritmo, né? Então, se a gente colocar aí para a questão de velocidade, quilômetros por hora, né? Então a gente vai caminhando, nossa caminhada pode ter ali, sei lá, 10 quilômetros por hora. Se a gente acelerar um pouquinho, mantendo um ritmo aí, vai para uns 15. Então o nosso passo é o nosso andamento, né? Que é da música e que agora a gente tem seguido aí, começou a partir de uma nota por tempo, uma nota de cada passo desse que a gente vai dando, e são as notas do pulso, né? Isso a gente falou desde o começo lá na primeira aula. Então, assim, tem outras notas, né, que tem um valor maior, mas a gente começou com a de número que tem o valor 1, que é a semínima. Então, em 4 tempos, né, eu consigo colocar 4 semínimas. E dentro desses 4 tempos, né, que cabe uma semínima cada tempo, a gente consegue ir dividindo ela no meio e cortando um pedacinho, né? Então, se tem uma nota, eu corto ela no meio, ela não muda o tamanho dela, né? Ela só está dividida em duas. Depois, se eu corto também mais um pouquinho cada metadinha dessa,
Então cada metade também está dividida em duas, mas se juntar tudo tem tudo o mesmo tamanho. Então é mais ou menos assim que funciona. E a gente veio falando então da primeira, né, que foi a semínima, e a pausa de semínima, que tem o mesmo valor, lembra sempre disso, né? A pausa daquela figura sempre tem o mesmo valor. A diferença é que é silêncio, não é tocado, né? Então aí depois a gente fez a colcheia, que eram duas notas naquele mesmo tempo, né? Então tem um tempo, eu corto no meio, eu fico dois pedacinhos ali que é meio e meio, né? Então a colcheia nada mais é que meio e meio, né? É meio, quando a gente tem um grupinho de dois, então por exemplo, o grupinho de dois, eu tinha um inteiro, eu corto no meio, fica metade, metade. Então a colcheia, ela vale meio, meio o quê? Meia semínima, né? Então quando eu junto meio com meio, vai dar um. Passaram as aulas, né? A gente foi fazendo os exercícios, tanto de leitura quanto da percussão corporal. E aí a gente chegou na aula passada na questão da semicolcheia. Então, se a gente tinha lá duas notinhas meio e meio, né? Que era da colcheia, quando a gente tem duas, a gente corta meio e meio, meio do meio, vamos dizer assim. Então a gente vai ficar com um quarto, né? Então, por exemplo, quando a gente estava estudando, sempre dava a explicação, a gente usava como referência a pizza lá, aquele círculo, né? Então, vamos imaginar que a semínima é a pizza inteira, né? Tem o círculo inteiro. Se eu corto ela no meio, eu fico com duas metades. Cada metade dessa aí, a gente pode chamar de colcheia, né? Tanto sendo nota, como sendo também a pausa, certo? E aí, se eu pego essas duas metades e também corto no meio, a gente vai ficar com 4 quartos, né? 4 pedacinhos para formar um inteiro. Quando eu pego um pedacinho desse, que é o 1/4, então eu tenho a semicolcheia, né? Então, se a gente fizer um paralelo com o que a gente normalmente já aprendeu a respeito de fração, as metades, né? A gente vai cortando metade por metade até chegar lá nesse 1/4. Então, é importante também a gente nunca confundir quando a gente vê essa questão do 1/4. Às vezes a gente pergunta para as pessoas o quanto que é se a gente somar 1/4 com 1/4, né? Aí fala 2/8, tem gente que confunde. Sempre lembra assim, se eu tenho metade, eu corto em dois, né? Então, tipo, eu tenho, tá uma metade, outra metade. Eu corto no meio, né? Tava inteiro, eu corto no meio e fico com duas metades. Se eu corto de novo, faço tipo uma cruz, né? Eu vou ficar com 4 partes, cada uma vale 1/4. Se eu pegar 1/4 mais 1/4, eu vou ter metade, né? Então eu vou ter meio. Então é o caminho inverso, né? Se por acaso eu vou cortando, né, vai subdividindo, então fica semínima 1, colcheia meio e semicolcheia 1/4. Ao contrário também, 1/4 mais 1/4 da semicolcheia eu vou ter meio, que é a colcheia, e duas colcheias eu vou ter o inteiro, né? Que é a semínima. Então, é importante a gente sempre ir pensando na questão da divisão, sempre no meio, tá? Por isso que chama subdivisão, né? Nas aulas anteriores eu falei já um pouquinho disso, até coloquei o exemplo de cada nota, né? Tava a semínima, duas colcheias, 4 semicolcheias, né? Então, mas isso é importante a gente praticar para ficar mais fácil, tá certo? Então, assim, o que a gente precisa entender também é que quanto mais notas a gente coloca dentro de um tempo, mais possibilidades a gente vai ter de combinação. Então, na aula passada, bem no finalzinho, eu coloquei as possibilidades aí de variação, né, da colcheia, da semicolcheia, desculpa. E aí, a gente vai falar um pouquinho disso também, tá? Então, quando a gente pega aí o exercício principal lá, o primeiro exercício para a gente entender a divisão,
é importante que a gente entenda de forma gradativa. Então a gente vai falar, né? Vou solfejar ou bater palma aí fica a seu critério. No exercício, hoje já com o metrônomo, né? Para a gente ir fazendo a questão da dobra de valor, tá? Então eu vou colocar aqui meu metrônomo para tocar. Aí a gente vai dobrando aí esse valor para a gente ir entendendo a divisão, tá? Então aqui, ó. Aqui está em 60 BPM. Aí é questão de você decidir aí o quanto você vai querer usar, tá? Então quanto mais rápido, quando a gente já tem mais confiança, né? A gente tá meio inseguro, mais lento fica mais fácil. Então vamos lá. A gente vai fazer a primeira, né? O primeiro compasso a gente vai fazer ainda de 4x4, né? A gente vai fazer uma nota por tempo, depois duas notas por cada tempo, que é a colcheia, né? Parzinho de colcheia, e depois a gente vai fazer as 4 notas por tempo para fazer a semicolcheia, tá? Então vamos lá. 4x4, 60 BPM. Vamos lá. 1, 2, 3, 4. Tá, 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 tá. Tiri, 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 tiri. Tiri, 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 tiri. Tá? Isso aí também a gente pode fazer na percussão. Pode usar aí a perna, o jeito que quiser. A gente vai fazer a mesma divisão, ou às vezes em palma, tá? Aí fica ao critério. Agora a gente vai fazer com a palma. Eu vou fazer aqui com a palma para ficar mais visível, tá? Vamos lá. Vou começar agora, ó. 1, 2, 3, 4. Duas por tempo. 4. Tá? Então isso aí, a gente praticar, a gente vai conseguir entender bem a divisão. Eu acho que a forma mais fácil da gente compreender a divisão é sempre quando dobra, né? Meio que parece que já é quase instintivo o nosso, tá? Então assim, a gente tem a possibilidade também de juntar essas duas, né? Lembra que eu falei tem 4 colcheias, né? A gente pode juntar duas colcheias que a gente vai ter meio e aí depois ficar com as outras duas semicolcheias, né? Então fica uma colcheia e duas semicolcheias, ou ao contrário também, que fica duas semicolcheias com uma colcheia quando a gente junta aqui, ou ainda quando a gente pega o primeiro aqui, ó, semicolcheia, junta as duas, fica uma colcheia e aqui fica outra semicolcheia. Então fica mais ou menos assim. Quando a gente vai fazer a primeira colcheia, depois as outras duas semicolcheias. Eu vou fazer só para a gente ter uma noção de como soa, né? Mas na próxima aula ainda que eu vou parar para falar especificamente disso, que aí já é um negócio mais detalhado, tá? Então, se a gente faz as 4 semicolcheias, fica 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Se a gente colocar, como eu falei, juntar essas duas primeiras semicolcheias aqui e deixar as outras duas, então eu tenho metade do tempo aqui que é uma colcheia e depois as outras duas semicolcheias que fica isso, ó. Então tava 1, 2, 3, 4. Quer ver? Deixa eu parar aqui pra gente fazer, ó. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 3. Então aqui, ó, 1, 2, 3, 4. Então, pá, 2, 3, 4, pá, 2, 3, 4, pá, 2, 3, 4, 1,
2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Isso é quando tá a colcheia no início, né? Ó, 1, 2, 3, 4. Então esse 1 é como se prolongasse até o segundo, né? O segundo tempo. A gente e o som tem que ser constante, porque senão se ficaria com uma tá, ti, ti, fica uma pausa, né? Então não é uma pausa que a gente quer uma colcheia. Então, ó, tá. Lembra, ó, se a colcheia é nessa aqui, ó, 1, E, 2, E, 3, E, 4, E. Quando a gente chega aqui no meio, ó, tá. Quando essa outra metade, ao invés de a gente fazer uma nota só, a gente vai fazer duas. Ó, pá, 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 tá, 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 pá, tá, tá, pá, tá, tá, pá, tá, pá, 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 tá, tá, pá. Esse outro pá aqui já é do primeiro tempo, né? Então, 1, 2, 3, tá, 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 tá. Isso é quando é a colcheia e duas semicolcheias. Se a gente fizer ao contrário, né? Colocar as duas colcheias aqui, as semicolcheias aqui e a colcheia aqui, ela também vai ficar ao contrário. 1, 2, 3, ó. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, ó. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Então tava aqui, ó. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Né? Eu tô fazendo só para exemplificar. Depois eu vou pensar uma maneira certinha aí para ficar mais claro. Isso aqui é só para a gente perceber o som. E tem ainda que a colcheia fica no meio, que é o que a gente conhece como garfinho, né? Tá, 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 tá. Então dá uma estendida aqui. Tá, 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 tá. Certo? Beleza. Depois na próxima aula, como eu disse, eu vou detalhar. O que a gente vai perceber agora é a diferença, agora que eu falei de fórmula de compasso, que é a intenção de quantidade de nota por compasso. Geralmente, determinados tipos de músicas, eles seguem uma fórmula de compasso, o que é mais comum de ser. Então, por exemplo, a maioria das músicas que a gente vê por aí, né, a maioria, assim, em geral, 4x4, aquilo que a gente vai fazer 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, né? Só que a gente vai ver hoje 2x4 e 3x4. 2x4 normalmente é usado no samba, né? 1, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, né? E também é usado no baião 1, 2, 1, 2, 1, 2, certo? Também é bem comum. Já o 3x4 é mais comum a gente perceber o 3x4 na valsa, né? Aquele 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. Né? Então a gente vai fazer os exercícios agora, vou colocar um metrônomo aqui e 2x4, 3x4 e 4x4, tá? A gente vai fazer só solfejado para compreender essa diferença da fórmula de compasso, tá? Vamos lá. 1, 2, 1, 2. Tá, tá, tiri, 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 tá. Tá, tá, tiri, 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 tá. Exercício 2. Vamos lá. 1, 2, 1, 2. Tiri, 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 tiri. Tá. Tiri, 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 tiri. Tá. Tiri, tiri. Agora a gente vai fazer o exercício 1 do 3x4. Vou até mudar aqui a forma de compasso também.
Aqui às vezes não dá muito para perceber porque tá sem acentuação, mas tá 3/4, tá? Vamos lá. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Tá, tá, tá. Tiri, 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 tá, 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 tá. Tiri, 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 tá. Agora exercício 2 no 3/4. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Tá, tiri, 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 tá. Tiri, tiri, tá. Ri, ri, tiri, tá. Tiri, 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 tá. Tiri, tiri, tá. Ri, ri, tiri. E agora o que é mais comum a gente fazer, que é o 4/4 mesmo, né? Vamos lá. 1, 2, 3, 4. Tá, 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 tá. Tiri, 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 tiri. Tiri, 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 tiri. Tá, 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 tá. Tiri, 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 tiri. Tiri, 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 tá, tá. Exercício 2, 4/4. 1, 2, 3, 4. Tá, tá, tiri, 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 tá, tá, tiri, tiri, tá, tá, ri, ri, tiri, 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 tá, tá, tiri, 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 tá, tá, tiri, tiri, tá, tá, ri, ri, tiri, tiri, tiri. Então é isso, pessoal. Agradeço a atenção aí. Espero ter ficado claro a explicação. Na medida com que as aulas vão passando, eu vou retomando alguns conceitos aí para ficar mais claro, tá bom? Obrigado, Deus abençoe a todos. Tchau.